Graças a Deus, mais uma madrugada juntos para orarmos, para ouvirmos a palavra de Deus, para recebermos da parte do Senhor um direcionamento e para também manifestarmos a graça e a presença de Deus através das orações, através da comunhão, através da ministração que o Senhor trouxer neste momento sobre a nossa vida. Eu agradeço a Deus por mais esta oportunidade. É sempre muito especial, é sempre muito doce poder desfrutar da presença de Deus. É único esse momento que reservamos para estarmos diante do Senhor, ouvindo a sua voz, recebendo o seu toque e também a sua graça e a sua bênção. Muitas vezes nós nos esquecemos do que o Senhor tem feito por nós. Nos tornamos ingratos, é bem verdade, olhando para aquilo que não temos, olhando para aquilo que queremos, olhando para aquilo que outros têm, olhando para aquilo que outros têm recebido. Mas, se nós pararmos por um instante e olharmos o que Deus tem feito em nossa vida, veremos que o Senhor tem aberto portas, que o Senhor tem realizado sonhos, que o Senhor tem transformado vidas, que o Senhor tem tocado em nosso coração e verdadeiramente tem nos sustentado. Precisamos ser gratos a Deus, porque todos nós temos recebido vitórias todos os dias. E podemos dar um exemplo muito simples. Se nós estamos respirando no momento em que o mundo vive uma pandemia causada por um vírus que ataca o sistema respiratório especialmente, e que leva muitas pessoas a precisarem de respiradores artificiais em unidades de terapia intensiva. Nós estamos respirando um ar que também não é nosso, porque inclusive o ar que respiramos é emprestado. Ele é do Senhor. Então, se nós olharmos para tudo isso, veremos quantos motivos nós temos para glorificar a Deus, para exaltá-lo e agradecê-lo. Não sejamos ingratos. Não sejamos filhos ingratos. Pelo contrário, passemos a exaltar o nome do Senhor e a glorificá-lo. Ora, se você está aí recebendo esta palavra, significa que ao menos você tem acesso à internet, você tem um dispositivo de celular ou notebook que lhe proporciona o acesso às redes sociais. Tem gente que não tem isso. Tem gente que neste exato momento sequer tem alimento, sequer tem um teto, sequer tem um lar. Você aí, eu aqui, temos recebido do Senhor muito mais do que merecemos. Pela graça, pela misericórdia dele, é verdade. Mas precisamos ser gratos. Precisamos reconhecer que tudo que nós temos vem dele. Que tudo que nós temos não é nosso, aliás. É dele. Tudo que usamos, tudo que desfrutamos, tudo que ele nos permite dispor é dele. Até o ar que respiramos é emprestado. Veja o que a Bíblia nos ensina, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Logo, a minha vida é dele, a minha casa é dele, a minha família é dele, o meu automóvel é dele, o meu salário é dele, o emprego é dele, o meu corpo é dele, a esposa, o marido são dele, os filhos são dele, inclusive a salvação
vem dele. É por isso que é dele, por meio dele e para ele que são todas as coisas. Isso está lá em Romanos 11:36. Eu tenho que tomar consciência deste fato e dar glória a Deus. E você sabe como é que nós podemos dar glória a Deus da melhor forma? Não só orando, agradecendo, louvando, tudo isso é ótimo e é válido. Mas a melhor maneira que nós podemos dar glória a Deus, agradecê-lo e exaltá-lo. Agora eu vou buscar a informação que nós deixamos na live das 22 horas. A melhor maneira é dizendo: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Porque verdadeiramente o Senhor quer te usar para abençoar pessoas e alcançar vidas. Um dia, alguém foi usado para que você fosse alcançado. Um dia, alguém foi usado para que eu fosse alcançado. Agora, nós precisamos nos colocar à disposição de Deus para que Ele nos use para alcançar pessoas. Eu fico às vezes me perguntando: Senhor, como nós somos egoístas, como nós somos mesquinhos. Porque nós estamos muitas vezes, na maioria das vezes, preocupados conosco e com os nossos. Ah, Senhor, me ajuda, me socorre, me abençoa, me supre as minhas necessidades, cura as minhas enfermidades, etc, etc, etc. Mas eu tenho que parar um pouco de olhar para mim e para mim e começar a olhar um pouco para que seja feita a vontade dele. Eu preciso tirar um pouco a atenção de mim e colocar na vontade dele. E qual é a vontade dele? A vontade dele é que nenhum se perca. Então, eu tenho que dizer: Senhor, eis-me aqui. O que é que o Senhor deseja de mim? Senhor, eis-me aqui. O que queres que eu te faça? Senhor, eis-me aqui. Como o Senhor quer que eu trabalhe para fazer a tua vontade? Senhor, eis-me aqui para abençoar. Senhor, eis-me aqui para alcançar pessoas. Senhor, eis-me aqui para interceder por vidas. Senhor, eis-me aqui para clamar por pessoas. Um dos focos desta live agora da meia-noite é clamar, orar uns pelos outros, interceder. Então é parar um pouco de pedir o que eu preciso, o que eu quero, o que eu desejo, o que eu necessito, para dizer: Senhor, que venha o teu reino. Senhor, que seja feita a tua vontade. Porque enquanto eu deixo Deus trabalhar na minha vida para alcançar pessoas, Ele cuida de mim. Enquanto eu deixo Deus trabalhar na minha vida para abençoar e fazer de mim canal de bênçãos, Ele também trata comigo. Ele também me usa. E quando Ele me usa, automaticamente a bênção também me alcança. Eu vou repetir. Quando Ele me usa, automaticamente a bênção também me alcança. Enquanto eu oro, eu sou abençoado. Quando eu oro por pessoas. Enquanto eu faço a vontade de Deus e prego o Evangelho, o Senhor se encarrega de ministrar ao meu coração e à minha casa. Enquanto eu digo ao Senhor: Senhor, qual a tua vontade para a minha vida? O Senhor começa a realizar também o que eu desejo. No livro de Salmos está escrito assim:
Agrada-te do Senhor. Salmo 37, versículo 4. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Ah, e como é que eu faço para agradar a Deus? Bem, eu agrado a Deus buscando a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? A vontade do Pai, ela é expressa por Jesus. Quando Jesus disse assim: ide, fazei discípulos de todas as nações. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Esta é a vontade de Deus para todos nós. Isto não é só para missionários, isto não é só para pastores, isto não é só para obreiros, isto não é só para presbíteros, não é só para missionários ou diáconos. Não. É para o corpo. E se nós somos partes do corpo de Cristo, essa palavra é para nós. É aí que entra o chamado de Deus para mim. É aí que entra o chamado de Deus para você. É aí que entra o chamado de Deus para todos nós. Deus tem propósito na sua vida. Pare de olhar somente para você e comece a olhar para as almas. A Bíblia nos ensina que o Senhor Jesus olhou para as multidões e se compadeceu delas, porque eram como ovelhas sem pastor. E isto é exatamente assim até os dias de hoje. Nós olhamos e vemos as pessoas lá fora. Olha como aumentou o índice de suicídios, por exemplo, durante a pandemia. Olha como aumentou a estatística de violência doméstica durante a pandemia por causa do excesso de convivência dentro de casa. Olha como tem proliferado os pecados, não só na população, mas até nos governantes. Como tem sido verdadeiramente vergonhoso o pecado sendo multiplicado em toda parte. Mas aí eu vou para a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Agora, como é que a graça do Senhor vai chegar a essas pessoas? Através de você, através de mim. Então, enquanto eu digo, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, como Isaías disse, Isaías capítulo 6, enquanto eu digo isso, o Senhor toma a minha vida e passa a cuidar daquilo que eu necessito. Quando eu me entrego, o Senhor assume o controle da minha vida e passa a cuidar da minha casa, da minha família, dos meus negócios, das minhas finanças, da minha saúde, do meu corpo, da minha mente, do meu coração e também da minha alma. Quando o Senhor assume o controle, Ele passa a nos usar. E o texto que eu compartilhei na live anterior, eu quero apenas pontuá-lo novamente. Isaías capítulo 53, versículo 10. Todavia ao Senhor agradou Moê-lo. Todo o capítulo trata do Messias. Se você ler depois, é uma revelação que Deus dá a Isaías, o profeta, 700 e tantos anos antes de Cristo, falando acerca do Messias. E no que diz respeito ao Messias, a Bíblia fala que ao Pai, a Deus, agradou Moê-lo. O Senhor pegou Jesus Cristo e o entregou, moendo, esmagando, porque não há outra maneira de se extrair o vinho das uvas, exceto esmagando-as e pisando-as. Não há outra maneira de se extrair azeite das olivas, exceto esmagando-as e triturando-as.
Não há outra maneira de Deus usar a mim e a você, exceto esmagando-nos e triturando-nos e pisando-nos e amassando-nos como um verdadeiro vaso de barro nas mãos do oleiro. Todos nós, não há exceção, todos nós temos um chamado. Todos nós fomos separados. Todos nós somos escolhidos. Para quê? Para levar o evangelho a toda criatura. E olha que interessante, Atos capítulo 1, versículo 8 vai me dizer: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Mas sabe para que serve o poder? Para ser testemunha. Se você não é testemunha, se eu não sou testemunha, se eu não sou instrumento, se eu não sou vaso, se eu não me deixo moer, se eu não me deixo esmagar, se eu não me deixo entregar nas mãos do Senhor, como um verdadeiro vaso nas mãos do oleiro, eu não recebo poder. E muitas pessoas, eu vejo que muitas pessoas ficam frustradas, eu vejo que muitas pessoas ficam desapontadas, porque oram e não são respondidas, porque buscam e não encontram, porque batem e a porta não se abre, porque pedem e não recebem, mas na verdade o que Deus faz é nos abençoar durante o processo. O que tem faltado em muitas pessoas é se permitir estar nas mãos de Deus. A palavra que Deus colocou em meu coração neste dia, sobretudo na parte da tarde, quando Deus, de uma forma poderosa, trouxe uma palavra e ministrou. E o interessante é que enquanto Deus nos usava para ministrarmos, nós também éramos ministrados. Na medida em que a bênção, em que a unção, em que a palavra, em que a revelação, em que o mistério era entregue, a bênção também alcançou e renovou e fortaleceu e abençoou a minha vida. Então, na verdade, se eu preciso da bênção de Deus, na verdade, se eu preciso da graça do Senhor, na verdade, se eu preciso da vitória, se eu preciso de uma resposta, se eu preciso de uma vitória especial na minha vida, eu tenho que me colocar nas mãos do oleiro. Porque enquanto eu estou a serviço do reino, Ele cuida da minha casa, cuida da minha família, cuida da minha história e passa a escrever uma nova história através da minha vida. O Senhor tem planos para você, o Senhor tem projetos para você, o Senhor tem propósitos para você, o Senhor tem chamado para você e Ele tem uma linda nova história para escrever através da sua vida, assim como tem escrito através da minha vida. E sabe onde isso começa? Não começa no momento em que eu olho para mim, para as minhas limitações, para os meus pecados, para as minhas fragilidades, para as minhas debilidades, ou tampouco para as minhas limitações. Na verdade, tudo isso começa no momento em que eu digo: Senhor, eis-me aqui. E o Senhor passa a capacitar, o Senhor passa a ministrar, o Senhor passa: Senhor, eu preciso de uma bênção, então eu preciso primeiro ser uma bênção. Senhor, eu preciso de uma resposta, então eu primeiro preciso ser uma resposta. Senhor, eu preciso de uma vitória, então eu primeiro preciso ser vitória na vida de alguém. Para que o Senhor seja verdadeiramente presente na minha vida, eu tenho que ser canal de bênção para vitória e presença de Deus na vida de pessoas. Porque enquanto eu estou a seu serviço, Ele cuida, Ele ministra, Ele abençoa. E muitas pessoas ficam questionando: mas Senhor, por que é que eu não tenho essa vitória na minha vida? Veja que Atos 1:8 é muito claro: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Ou seja, se eu não tenho sido testemunha, eu não tenho por que receber o poder. O poder é para ser testemunha. O que é testemunha? Alguém que está alcançando pessoas, alguém que está ministrando para pessoas, alguém que está sendo canal de bênçãos. Você e eu fomos chamados para sermos canal de bênçãos. Você e eu fomos chamados para ministrarmos na casa do Senhor. Você e eu, isso não é só para pastores, nem para obreiros, nem para diáconos, nem para missionários, nem para presbíteros, nem para qualquer outro cargo. Na verdade, isso é para
os servos. Na verdade, o maior cargo no reino de Deus é o cargo de servo. Veja só que Jesus Cristo, o Messias, ele não veio para ser servido. O Mestre veio para servir. Olha que lindo exemplo que ele dá. No momento em que ele pega uma toalha, coloca na cintura e começa a lavar os pés dos seus discípulos. E então Pedro resiste e diz: Mestre, esta obra não é serviço para ti, é serviço para serviçais. Como estás a querer lavar os meus pés? E Jesus disse a ele: se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Então, Jesus deixou claro que ele veio para servir. Ele assumiu, sendo Deus, veja o que a Bíblia vai me dizer, que ele sendo Deus, ele não usurpou, ele não desejou ser igual a Deus. Antes ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. E se eu e você cremos e vivemos nesse evangelho, é necessário que eu e você também nos coloquemos como servos. O maior no reino de Deus é o que serve. O maior no reino de Deus é aquele que se entrega. O maior no reino de Deus é aquele que se permite moer. Por quê? Quando se é moído, se extrai o azeite. Azeite fala de presença e de unção. Quando se é moído, se extrai o vinho. Vinho fala de alegria e também de presença. Todos nós temos que passar pelo processo de esmagamento. Todos nós temos que passar pelo processo de trituração. Todos nós temos que passar pelo processo do lagar. Lagar é o local onde se esmagam as uvas e as olivas para se extrair, respectivamente, o vinho e o azeite. Deus quer tirar da sua vida, assim como Deus quer tirar da minha vida, azeite. Azeite fresco para abençoar, para ministrar, para ungir e derramar óleo sobre as pessoas. Sim, Deus quer fazer de você e de mim canal de bênçãos. Deus quer fazer de você e de mim instrumentos nas mãos dele. Deus quer fazer de você e de mim vaso nas mãos do oleiro. E isso é que faz com que seja derramado na minha vida poder. Recebereis poder. E quando se tem poder, você clama e o Senhor responde. Quando se tem poder, você ora e o Senhor responde. Quando se tem poder, você clama e o fogo cai. Não foi diferente com Elias, o profeta. Quando ele clamou, olha, os profetas de Baal, eles ficaram até o meio-dia clamando e fazendo, e se esforçando, e gritando, e se mutilando. E não aconteceu nada. Baal não lhes respondeu. Quando Elias ergueu a sua voz, o fogo desceu do céu. E o fogo que desceu do céu consumiu a oferta, consumiu o altar de pedras, consumiu o chão e lambeu e consumiu todo aquele rego que foi feito ao redor. E sobraram apenas cinzas. Porque Elias recebeu poder. Mas recebeu porque ele era canal de bênçãos. E o mesmo poder está à disposição daqueles que dizem: Senhor, eis-me aqui. Como Isaías fez diante do Senhor. A voz que veio do trono de Deus dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós?
Isaías ergueu a sua voz e disse: Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. No momento em que se faz isso, veja que esta revelação que eu li há pouco, no livro do profeta Isaías, foi dada a esse homem. 700 e poucos anos antes de Cristo, ele escreveu sobre o Messias. De forma profética. Ele já registrou a obra que seria feita através de Jesus Cristo. Ele tomou sobre si as nossas dores. Pelas suas chagas, pelas suas feridas, nós somos curados. Depois você lê o capítulo 53 e você vai encontrar essa linda revelação. E veja que tudo isso começou no momento em que o homem disse, Isaías disse, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu quero nesta madrugada te dizer que o Senhor tem planos para a sua vida. Nós estamos a clamar, sim, não resta dúvida. Nós estamos a buscar, claro que sim, diante do Senhor. Nós estamos a interceder, sem dúvida. Mas a resposta, ela vem no momento em que eu e você somos revestidos do poder de Deus. E eu sou revestido do poder de Deus. Você é revestido do poder de Deus. No momento em que você diz, Senhor, eis-me aqui. Sim, eu sei que é um processo de esmagamento. Eu sei que é um processo de trituração. Eu sei que é um processo de pisadura das uvas. Mas no processo é que se extrai o azeite. E é no processo que você recebe poder. E falta poder à igreja hoje, porque a igreja tem se tornado acomodada e não tem mais compromisso. O compromisso da igreja hoje se tornou com ela mesma. Enquanto que a palavra igreja vem do grego eclésia, que significa chamados para fora, a igreja hoje se tornou tão somente em si mesmada, ou seja, voltada para si mesma, que deixou de se preocupar com as ovelhas perdidas da casa de Israel. Enquanto que Jesus falou abertamente que ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel, porque ele disse com todas as letras que os sãos não precisam de remédio, os sãos não precisam de médico, mas as ovelhas perdidas, sim. E veja como é que Jesus, ele trata com Pedro, seu apóstolo, dizendo, Pedro, tu me amas? E Pedro responde, sim, Senhor, tu sabes que te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Segunda vez, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que te amo, então apacenta as minhas ovelhas. E a terceira vez, Jesus perguntou de forma direta e objetiva, Pedro, tu me amas? E na terceira vez, Pedro se entristeceu. Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, está lá em João 21. E Jesus, pela terceira vez, disse, então, apacenta as minhas ovelhas. Nós não conseguiremos demonstrar que amamos a Deus, exceto se nós não olharmos para as ovelhas, para as pessoas, para as almas, para as vidas que estão carentes de Deus. E o que Deus tem trazido ao meu coração é exatamente este anseio. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. E o interessante é que enquanto eu digo eis-me aqui, e passo a deixar Deus fazer a sua vontade através da minha vida, Ele começa a cuidar da minha história. No momento em que eu digo, Senhor, eis-me aqui, seja feita a tua vontade, que venha o teu reino, que ele cresça e que eu diminua, Ele começa a cuidar das minhas necessidades. Ele começa a suprir as minhas necessidades. Ele começa a preparar o caminho. Ele começa a abrir as portas. Ele começa a tocar naqueles pontos em que eu necessito de um milagre. Queridos, cada vez que eu me disponho a fazer a vontade do Senhor, Ele toca e Ele realiza. Mas recebereis poder. E quando nós nos colocamos diante do Senhor, sabe, muitas vezes as pessoas têm vivido um evangelho pequeno, sem poder, sem autoridade. Mas a Bíblia diz que nós receberemos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo. Não adianta querer fazer um evangelho sem poder.
Não adianta querer fazer a vontade de Deus e pregar um evangelho sem poder. Nós temos sim a necessidade de vivermos um evangelho de poder. Mas o poder só é derramado depois que as nossas vidas são moídas. Ao Pai agradou moê-lo. Agradou a Deus moer a Jesus. E se ele não poupou o seu próprio filho, não nos poupará. Mas no processo, aquele que sobrevive ao processo, ele vive o propósito. Aquele que se deixa trabalhar no processo, ele alcança o propósito e entra na dimensão da bênção sobrenatural. Tem muita gente vivendo o evangelho natural, pequeno. Deus quer te colocar num evangelho sobrenatural, gigante. Tem muita gente se contentando com o evangelho pequeno, com pequenas vitórias, com pequenas graças, com pequenas bênçãos. E Deus tem para mim e para você um evangelho sobrenatural. Um evangelho de cura, um evangelho de milagres, um evangelho de restauração, um evangelho de transformação e salvação, que é o maior milagre, a salvação de uma alma perdida. Um evangelho de autoridade, um evangelho de graça e de poder. Jesus não tinha que se esforçar para que os espíritos imundos fugissem. Bastava ele estar ali, porque a presença do Pai punha os demônios longe. As enfermidades batiam em retirada. E o mesmo evangelho existe nos nossos dias. É tempo de mim e de você vivermos um evangelho de poder. Porque o evangelho é poder. Recebereis poder. Queridos, hoje eu pude experimentar mais uma vez um evangelho de poder orando por uma irmã. Por uma videochamada. Um evangelho de poder. De cura. De milagre. De revelação. De mistério sobrenatural. É para esse evangelho que nós somos chamados. Recebereis poder. E se está faltando poder, está faltando evangelho. E se está faltando evangelho, está faltando presença de Deus. E se está faltando presença de Deus, está faltando ser moído. Porque ao Pai agradou moê-lo. Se você quer viver o poder de Deus, eu quero viver o poder de Deus. E pela misericórdia do Senhor, tenho vivido. Eu quero viver o poder de Deus. E se você quer viver o poder de Deus, é necessário que a presença dele seja contigo. Mas para que a presença dele seja contigo, é necessária entrega. Entrega se dá na cruz. A Bíblia fala que todo o poder foi dado a Jesus nos céus e na terra. Todo o poder. Mas depois da cruz. O Evangelho passa pela cruz. E tem gente fugindo da cruz. Que cruz é lugar de ser esmagado. Cruz é lugar de ser morto. Jesus disse: todo aquele que quiser vir depois de mim, todo aquele, sem exceção, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Sei que essa palavra não é popular. Se nós estivéssemos aqui falando em línguas e profetizando e ministrando cura, talvez tivéssemos um público muito maior.
Mas falta ainda o evangelho da cruz. E eu tenho a lhe dizer o que diz aquela canção, muito conhecida. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz, hino dos antigos e ungidos. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também a minha cruz, até por uma coroa trocar. Você tem o desejo de viver isso? Você tem no seu coração o desejo de viver isso? Você também ama a mensagem da cruz? Na cruz, por incrível que pareça, na cruz é que Jesus venceu. Na cruz ele venceu a morte. Na cruz ele venceu o pecado. Na cruz ele venceu o inferno. Na cruz ele venceu a Satanás. Tem muita gente que não entendeu ainda que o evangelho de vitória é o evangelho da cruz. O evangelho de vitória é o evangelho da cruz. Sim, sim, eu amo a mensagem da cruz. Infelizmente, agora cabe aqui um desabafo deste pastor. O evangelho da cruz tem sido esquecido. Muitos evangelhos têm sido pregados por aí. Evangelho de prosperidade, evangelho de milagres, evangelho de curas, evangelho de conforto, de riqueza, evangelho de bênção, evangelho de sucesso. Venha para Jesus e você receberá. Venha para Jesus e você alcançará. Venha para Jesus e você será. Ei, venha para Jesus e tome sua cruz. Falta, infelizmente falta, o evangelho da cruz. Eu quero te convidar a buscar o evangelho da cruz. Porque é no evangelho da cruz que há salvação. Se não for o evangelho da cruz, não há salvação. Se não for o evangelho da cruz, não há transformação. Não há arrependimento. Ah, quantas surpresas haverão no céu. Pessoas que estavam na igreja, teoricamente, mas que não viviam o evangelho da cruz. Outras que até a gente acreditava que não estavam nem aí. Tinha no seu coração ardendo o evangelho da cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz. E eu não sei quanto a você, mas eu vejo que falta hoje o evangelho da cruz. O evangelho de compromisso. O evangelho de renúncia. O evangelho de entrega. As pessoas hoje buscam o evangelho de dádivas. Deus abençoa, eu sei. Mas eu vou para o evangelho para renunciar. Eu vou para o evangelho para me dar.
Eu vou para o Evangelho para me entregar. Eu vou para o Evangelho para abrir mão. E para ir para a cruz. Porque a vitória do cristão está na cruz. Escute isso. A vitória está na cruz. A vitória está na cruz. É o Evangelho da cruz. Que está em falta. É por isso que o Pai procura verdadeiros adoradores. Não há como ser um adorador sem o Evangelho da cruz. Não há. Assim como não há como ter poder fora da cruz. Falta o Evangelho da cruz. E é no Evangelho da cruz que existe vitória. Queridos, para não me estender mais, eu quero orar com você. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que nos faça enxergar. Não há outro caminho, exceto a cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Eu quero orar com você e também pelo caderno de orações. Mas tenha isso em mente. O Senhor espera de você e de mim o Evangelho da cruz. Verdadeiro, genuíno. Eu não fui chamado para ir para as lives para pregar mensagens populares. De prosperidade, de sucesso, de vitória, etc. Eu fui chamado para pregar a palavra de Deus. E para orar. E a palavra de Deus me mostra o Evangelho da cruz. Não tem outro. Infelizmente estão pregando outros evangelhos por aí, até na igreja. Mas não é esse que Jesus deixou. Jesus deixou uma orientação clara. Todo aquele que quiser vir depois de mim, negue-se a si mesmo. Começa aí. Tome sua cruz. Não tem evangelho fora da cruz. O pessoal está banalizando o evangelho, tornando fácil, vitorioso, de sucesso, de prosperidade. Elizabeth, manda depois os nomes para eu colocar no caderno de oração, tá bom? Aí eu anoto para a gente colocar no clamor, tá bom? Ela pediu oração pela família e o irmão da vizinha que está com Covid, ok? Manda os nomes para mim, por favor. Pode mandar pelo direct para que eu possa colocar no caderno de oração. E aí lá no direct eu te passo meu WhatsApp para a gente poder colocar esses pedidos em oração também. Nós vamos orar agora. Vamos orar pelo caderno de oração. E eu gostaria que você refletisse sobre o Evangelho da cruz. Não era exatamente essa palavra que eu tinha preparado para agora, mas ela começou a arder em meu coração e eu não poderia deixar de ouvir a voz do Senhor. Senhor, eu quero te agradecer pela vida dos meus irmãos e das minhas irmãs presentes nesta live. Obrigado. Pai, que esta palavra possa entrar em cada coração, em cada mente, tocando e fazendo vida. Que esta palavra, Senhor Jesus, possa verdadeiramente fazer uma transformação de conceitos e de preceitos na mente e no coração de todos nós. Que esta palavra
possa fazer a diferença e nos despertar para o verdadeiro, genuíno Evangelho da cruz. Pai, abençoa cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs. Ministra, visita e ajuda a que todos nós possamos de fato experimentar em nossa vida o Evangelho da cruz. Leva-nos à cruz. Leva-nos à tua vontade. Leva-nos ao teu propósito. Leva-nos à tua direção. Transforma-nos. Usa-nos. Toca em nosso coração e faz a tua vontade. Eu também oro, Senhor Jesus, por estes pedidos do caderno de oração. Cada nome, cada família, cada lar, cada casamento, cada núcleo familiar. Aqueles familiares que estão em luto porque perderam entes queridos, perderam seus parentes. Aquelas famílias que estão padecendo, passando por necessidades, privações, por causa de desemprego, por causa de crise financeira. Eu apresento também, Senhor Jesus, os lares que estão enfrentando problemas com espíritos malignos, os lares que estão passando por lutas devido a vícios, maldições hereditárias, alianças feitas com o inimigo. Eu repreendo em nome de Jesus todas as cadeias, todas as correntes e os grilhões. Pai, eu apresento também as pessoas que estão enfermas, desde enfermidades como Covid-19, câncer, doença na coluna, fibromialgia, doenças nas articulações, doenças locomotoras, digestivas, doenças emocionais na alma. Visita, Senhor Jesus, aqueles que estão em leitos de hospital, inclusive leitos de UTI. Tem misericórdia, Pai, e entra com providência. Cura as enfermidades, Senhor, pois Tu és o Jeová Rafá, o Deus da cura. Pai, eu ministro também aos pastores, aos líderes, aos cantores, aos que são Teus obreiros na casa do Senhor, os ministérios aqui representados, cada liderança, cada presbitério, Pai, em nome de Jesus, visita e renova. Pai, os processos na justiça que estão parados, os pedidos no INSS. Senhor Jesus, entra com providência, Pai. Abre as portas. Faz a obra, Senhor Jesus. Entra, Senhor Jesus, com o Teu poder e com a Tua graça. Pai, capacita os Teus filhos a um evangelho de renúncia, a um evangelho de comprometimento com a causa do Senhor, a um evangelho de legitimidade e cruz de Cristo. Pai, visita cada situação, cada projeto. Aqui, Senhor, tem algumas pessoas que apresentaram propostas, projetos profissionais, políticos, acadêmicos. Entra, Senhor Jesus, com providência em nome de Jesus. Visita, Pai, cada um. Tu conheces cada situação. E na medida em que eu vou folheando este caderno, Pai, e apresentando a Deus cada situação, cada pedido, eu creio que o Senhor tem visitado e operado. Pai, porque como pregamos há pouco, nós cremos num evangelho de poder, mas também um evangelho de renúncia. E para que possamos viver tal poder, é necessário abrirmos mão e nos entregarmos à Tua vontade, ao Teu reino, ao Teu serviço. Pai, eis-nos aqui. Toma as nossas vidas nas Tuas mãos. Faze a Tua vontade, Senhor Jesus, para a glória de Deus e no nome de Jesus.
Em teu nome, Pai, nós quebramos as cadeias, rompemos os grilhões e as correntes. Em teu nome, Pai, nós tomamos posse da bênção e da vitória. Senhor, tu és aquele que faz forte ao cansado e renova as forças daquele que já não tem mais vigor. Assim são os que esperam no Senhor. Eles renovarão as suas forças. E eu creio, Senhor, que a tua palavra é a verdade. E como está escrito, eles subirão com asas como águias, correrão, não se cansarão, caminharão sem se fatigar. Pai, completa a tua obra nas vidas que estão aqui com os nomes registrados neste caderno e também nas vidas dos meus irmãos e irmãs que estão conosco ao vivo e aqueles que estarão também em outros horários acompanhando esta ministração. Pai, completa a tua obra. Só tu podes. Só tu tens respostas. Só tu tens vida. Só tu tens milagre. Só tu tens restauração e cura. E eu creio. Eu creio. Eu creio. E nós te agradecemos, Pai, pelo teu sobrenatural. E eu sei que o Evangelho de Deus, ele é poder. Poder para curar, poder para restaurar, poder para transformar, poder para libertar e, aleluia, poder para salvar. Pai, que haja vitória. As famílias que têm apresentado pessoas, parentes que não são salvos, que o Senhor entre e toque nos corações, porque é o Espírito Santo que convence do pecado. Que o Senhor entre e convença do pecado, para a glória de Deus. Pai, eu te peço que o Senhor revele a todos os meus irmãos e irmãs o genuíno Evangelho da cruz. Porque eu amo a mensagem da cruz. Que cada um de nós também ame com todas as suas forças o Evangelho da cruz. Opa! Pai, não sou eu que faço, é o teu Espírito. Pai, eu estou aqui apenas como um porta-voz, como um mensageiro, como um garoto de recados do Senhor. O poder está na mensagem e na autoridade do mensageiro, que é o autor da palavra. Eu sou apenas o que entrega a mensagem do Senhor. Pai, completa a obra. Mostra aos meus irmãos e às minhas irmãs o Evangelho da cruz, como tens, pela misericórdia do Senhor, me mostrado. Eis-me aqui, Pai. Eis-me aqui, Pai. Eis-me aqui. Eu te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Aleluia. Fique com Deus. Que bom ter você conosco, Ayla. Que alegria, que satisfação. Fico muito feliz. Deus te abençoe. Saiba que aquela palavra ainda arde aqui dentro. O verdadeiro Evangelho da cruz é o que tem movido a minha vida. E eu sei que a sua também. Deus abençoe a cada um de vocês. Deus toque. Deus ministre. Deus transborde na sua vida. Como tem transbordado aqui dentro. Sim, eu amo o Evangelho da cruz. Que possamos juntos andar nesse caminho. Que possamos juntos tomar posse para alcançar pessoas. Obrigado, Cris. Deus abençoe sua vida, pastor Alexandre. Muito obrigado, minha irmã. Muito obrigado. Eu sou grato a Deus, porque Ele vive.
E porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu sei, eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Toma posse, recebe nesta madrugada. Eu creio que Deus tem algo especial para todos nós. Sim, passa pelo Evangelho da cruz, mas Ele é fiel. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, está escrito, você não precisa temer mal nenhum, porque o Senhor está contigo e comigo. A sua vara e o seu cajado nos consolam. Toma posse aí dessa bênção, que ela é sua. Recebe e abraça o que Deus tem para você. Não deixe escapar, não. Porque o inimigo vai tentar roubar. Não deixe ele levar o que Deus tem para você. Não deixe. Agarra. Agarra o que Deus tem na sua vida. E viva o sobrenatural. Deus te abençoe. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Deixo um abraço muito especial para vocês e eu espero daqui a pouco, nesta terça-feira, às 22 horas, nós temos novo encontro marcado para ouvirmos a palavra de Deus e aprendermos do Senhor aquilo que Ele tem para todos nós. Deus te abençoe, um grande abraço, tenha uma noite de descanso, um sono reparador e desperte para um novo dia na presença do Senhor. Até mais, fiquem com Deus, recebam o Evangelho da Cruz. Tchau, tchau, meus irmãos.